Bom dia a todos, estamos aqui para o segundo dia de reunião do PMO de março de 2022. Meu nome é Tiago, eu vou conduzir vocês ao longo dessa manhã. A gente está com previsão de encerrar, terminar, concluir a leitura da ata da reunião às 11 horas da manhã. Hoje nós temos apenas três apresentações, que é basicamente a nossa apresentação do, da previsão de afluências, os resultados do PMO em si e a leitura da ata. Começando, então, eu vou convidar a nossa colega Lilian Yamamoto para fazer a apresentação das previsões de vazões para o horizonte março e abril. Bom dia, Lilian, muito obrigado. Pode, por favor, fazer sua apresentação? Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Então, dando prosseguimento com a nossa apresentação de previsão das vazões, o subsistema Sudeste, nós tivemos durante o mês de fevereiro o menor valor de previsão para a etapa de PMO, 96% da MLT, e o seu maior valor na revisão 1, coincidindo também com o fechamento estimado para o mês de fevereiro, que é do valor de 108% da MLT, sendo o 32º maior fevereiro do histórico. Já a previsão para março, nós temos um valor de 54.566 megawatts médios, 79% da MLT, sendo o 17º menor março do histórico. Observando agora o acompanhamento de ENAs, né, para as principais bacias do subsistema Sudeste, nós temos a bacia do Grande vindo já há algumas semanas de uma alta, né, então em recessão para as próximas 2 semanas também, se mantendo praticamente estável nas últimas 3 semanas, uma previsão mensal de 69% da MLT. Para a bacia do Paranaíba, o comportamento é bem parecido também, é um comportamento de recessão para as próximas 2 semanas e uma manutenção da média semanal próximo ao patamar de 8.000 megawatts médios, previsão mensal de 89% da MLT. Para a bacia do Tietê, o comportamento das semanas, a média semanal é bastante estável ao longo das 5 semanas, a previsão mensal é de 45% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós temos uma previsão das 2 próximas semanas um pouco mais estável e as últimas 3 semanas um ligeiro aumento. Previsão mensal de 40% da MLT. Para a bacia do Paraná, também as próximas 2 semanas de recessão, com uma previsão mensal de 68% da MLT. Agora, observando o subsistema Sul, nós tivemos para o mês de fevereiro o PMO começando com a sua maior previsão, que foi de 40% da MLT, gradualmente reduzindo esse valor até a revisão 3 e o fechamento estimado com valor de 32% da MLT, sendo o 4º menor fevereiro do histórico. Agora, a previsão para março, nós temos um valor de 2.575 megawatts médios, 37% da MLT, representando aí o 6º menor março do histórico. Observando as ENAs para a bacia do Iguaçu, nós temos a elevação dessas ENAs, né, principalmente na próxima semana com um pouco de chuva, de precipitação, e que gradualmente vai também aumentando nas demais semanas. A previsão mensal fica em 36% da MLT. Para a bacia do Uruguai, igualmente, a previsão mensal é de 35% da MLT. Agora, o subsistema Nordeste, nós tivemos no mês de fevereiro a sua maior previsão na revisão 1, com 169% da MLT, e o fechamento estimado previsto para o mês de fevereiro é de 157% da MLT, sendo o 13º maior fevereiro do histórico. Já para o mês de março, a previsão fica em 17.533 megawatts médios, com 124% da MLT, sendo o 22º maior março do histórico. Para a bacia do São Francisco, então, nós temos ainda uma elevação nas primeiras 2 semanas e uma recessão para as demais semanas. A previsão mensal fica em 126% da MLT.
O subsistema norte. Nós tivemos no mês de fevereiro o seu menor valor no PMO, com 124% da MLT, e o seu maior valor no fechamento estimado, com 134% da MLT, sendo o 11º maior fevereiro do histórico. Para o mês de março, a previsão para o subsistema norte fica em 30.303 megawatt médios, 114% da MLT, sendo também o 22º maior março do histórico. Observando então as ENAs para a bacia do Tocantins, para essa próxima semana ocorre uma expressiva recessão e depois uma variação, né, ao longo do patamar de 20.000 megawatt médio. Então a previsão mensal fica em 104% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM, para essa previsão mensal para março, nós temos todas as bacias do sul e também algumas do sudeste, como o Paraná, o Tietê, o Paranapanema, a Bacia do Grande, todas já alocadas na faixa de abaixo de 80% da MLT, além das bacias do Paraguai, do Jequitinhonha e do Paraguaçu. No subsistema sudeste ainda nós temos as bacias do extremo leste alocadas na faixa entre 80% e 120% da MLT. Temos o São Francisco e as bacias do extremo norte, como Cruaúna, Balbina e Santo Antônio do Jari, alocadas na faixa acima de 120% da MLT. As demais bacias do nordeste e do norte ficam alocadas na previsão entre 80% e 120% da MLT. Observando agora a previsão mensal de maneira semanal, nós temos para o subsistema sudeste uma previsão que começa em 86% da MLT, com uma recessão para a segunda semana e essa manutenção até a semana 5, próximo ao patamar de 80% da MLT. Já para o subsistema sul, a previsão da semana 1 é de 29% da MLT e ela vai aumentando gradualmente até a semana 5, com um valor de 47% da MLT. Para o subsistema nordeste, nós temos um valor para a semana 1 de 139, com uma subida para a semana 2 atingindo o valor de 155, seu maior valor no mês, e com uma recessão até a semana 4, que permanece em patamares próximos de 101 e 105% na semana 5. Já para o norte, a sua previsão ela é bastante próxima de 115%. Ao longo das semanas, ela vai fazendo essa manutenção em volta desse patamar. O valor esperado para o subsistema sudeste é de 79% da MLT, variando no seu limite inferior de 64% e seu limite superior de 94%. Para o subsistema sul, nós temos um valor esperado de 37%, variando entre 23% e 59% da MLT. Para o subsistema nordeste, o valor esperado fica em 124%, variando entre 104% e 144%. Para o subsistema norte, o valor esperado é de 114%, variando entre 104% e 123%. Observando agora a previsão para o mês de abril, a partir da previsão feita para o mês de março, nós temos agregados 143 cenários. Para o subsistema sudeste, 64,7% dos cenários se encontram na faixa entre 70% e 90%. Já para o subsistema sul, 60,5% dos cenários se encontram abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema nordeste, a sua maior faixa de cenários alocadas é a faixa entre 70% e 90% da MLT, com 31,4%. Já para o subsistema norte, 43,5% dos cenários ficam alocados na faixa entre 90% e 110% da MLT. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra, Thiago.
Obrigado, Lilian. Tá aí, a Lilian acabou de apresentar os nossos resultados aí de previsões de vazões para o nosso horizonte de março a abril de 2022. De 2022. Agradeço a Lilian por ter nos trazido essas informações importantes. Gostaria de lembrar a todos que o nosso chat está aberto para qualquer dúvida. A gente está aqui à disposição para solucionar qualquer coisa para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao PMO de março de 2022. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e, na sequência, a gente retorna com os resultados do PMO em si, né? Com os principais resultados que a gente conseguiu, que a gente obteve com a simulação do Decomp para o PMO de março de 2022. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando sequência aqui à nossa reunião, no segundo dia de reunião do 1º de março de 2022, a gente vai iniciar a apresentação sobre os resultados do PMO em si. Quanto às perguntas, a gente não recebeu nenhuma pergunta no nosso chat, mas assim, fiquem à vontade. Qualquer dúvida vocês podem enviar que a gente responde no início do próximo bloco. Eu vou convidar aqui a Diana, da Gerência de Programação Mensal, para realizar a apresentação sobre os resultados do PMO. Por favor, Diana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando essa apresentação de resultados do PMO. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os principais resultados do Decomp para esse PMO de março, né? Especificamente, vamos dar um foco aqui para a primeira semana operativa, de 26 de fevereiro até 4 de março. Antes, eu gostaria só de agradecer que a gente chegou a receber agora na parte da manhã alguns avisos, a gente recebeu até 2 dúvidas no fórum referente ao deck que foi publicado ontem à noite. A gente publicou o zip, como a gente sempre publica, né, que contém o deck com os dados de entrada do Decomp e outro deck que tem os resultados. E esse deck, com os dados de entrada, estava desatualizado. Então, não sei se todo mundo reparou, mas não tinha nenhuma flexibilização feita. Então, dado esses avisos, a gente prontamente já atendeu e corrigiu lá no Sintegre, o que está publicado já é o deck realmente de entrada com as flexibilizações necessárias. O deck de resultado estava certinho, foi só a entrada mesmo que a gente cometeu esse equívoco, mas já corrigiu. Aproveito também para fazer um alerta em relação à notificação do Sintegre em relação à publicação dos arquivos do processo da programação mensal da operação. Ontem a gente não recebeu a notificação do e-mail, a gente publicou ontem o deck preliminar, publicou também os dados dos agentes de geração, e hoje teve essa correção do deck preliminar, mas nenhum e-mail foi enviado. Então a gente vai, assim que possível, entrar em contato aqui com o pessoal da área de TI para identificar o problema. Então eu só aconselho para vocês olharem direto no Sintegre se os produtos forem publicados, ou olhar no histórico também, no histórico dos produtos mais recentes, dado que essas notificações não estão chegando, mas a gente vai tentar corrigir o quanto antes, assim que possível. Então, vamos lá, entrando aqui nos resultados aqui, os principais resultados do Decomp, a gente sempre traz aqui nessa apresentação de resultado essas 2 tabelas, né, tentando agregar um pouco das informações que servem de insumos, que servem de entrada para a gente, para o Decomp. Em relação à ENA, a Aline já apresentou, então, o comportamento da previsão de vazão para esse PMO. E em relação à previsão de carga, também teve uma apresentação ontem nos dados de entrada que a Marcela fez da gerência de previsão de carga, foi uma apresentação mais detalhada. A gente deixa aqui só para referência e para informação futura também. Em relação à importação de energia, foi um dado também, foi mostrado ontem na apresentação da Daniela apresentou, nos dados de entrada do modelo de curto prazo. Só o lembrete de que essas ofertas não são consideradas nos modelos de otimização, então a gente traz aqui mais a título de informação. Então, entrando direto agora nos resultados, os principais resultados do Decomp, né, estimados para as próximas semanas. Inicialmente aqui em relação ao CMO, a gente tem aqui a tabela mostrando o CMO dessa primeira semana, assim como a expectativa do CMO para as próximas semanas, lembrando que toda semana a gente vai atualizar, né? A gente vai ter as revisões aí do PMO de março, onde a gente vai atualizar a expectativa sempre para a primeira semana operativa em questão. Então, colocando um foco aqui para a semana de 26 de fevereiro a 4 de março, a gente observa que o CMO dos subsistemas Nordeste e Norte continuam zerado,
motivado principalmente por conta dos excedentes energéticos e além também do atingimento dos limites máximos de exportação de energia dessas regiões. Então, Nordeste e Norte continuam com zero. A novidade só em relação ao Sudeste e Sul, que agora estão desacoplados nos patamares de pesada e média por conta do atingimento dos limites ali do recebimento Sul. Então, o CMO ficou equalizado apenas na leve, no subsistema Sudeste e Sul, e desequalizados na pesada e média. Aqui nesse diagrama aqui na lateral, a gente deixa indicado quais os limites de intercâmbio que atingiram um valor máximo até para justificar essa diferença dos CMOs de um subsistema para o outro. Então, como eu comentei inicialmente, no Nordeste e Norte com excedente energético, atingindo o limite de intercâmbio aqui para o Sudeste, em todos os patamares de carga. Então, aqui o bipolo aqui do Norte e Sudeste em todos os patamares, dos limites estruturais em si, e aqui só um destaque para o limite de FNS e FNS mais NES, que atingiram o limite dos intercâmbios conjunturais, dado que a gente tinha previsto umas intervenções que afetaram na redução desses limites para a próxima semana. Então, e aqui a diferença, né, do CMO para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, por conta do atingimento aqui do intercâmbio aqui. Esse aqui é o menos RSE, né, que é no sentido Sudeste vai por ano, atingindo na pesada e na média, que são justamente os patamares que tiveram os CMOs desacoplados entre Sudeste e Sul, e aqui também o RSul no patamar de carga pesada. Então, a gente tem aqui também embaixo essa tabela com a previsão de armazenamento para os subsistemas, aí a evolução, a trajetória ao longo das semanas, dando destaque aqui para o nível inicial e o nível do final do mês, para o final do mês de março. Então, o subsistema Sudeste, esse nível inicial foi mostrado ontem na apresentação de dados de entrada, que a Daniele mostrou também. Então, o subsistema Sudeste a gente começou com 57,1%, da energia armazenada, a expectativa do Decomp é que a gente termine aí o mês de março em 66,1%. Subsistema Sul começando com 28,9%, finalizando o mês com 30,4%. O subsistema Nordeste começando com 81,9% e finalizando com 93,5%. E, por fim, o subsistema Norte começando o estudo com 97,7%, terminando com 79,8%. Aqui vale um destaque em relação à energia armazenada do Norte. O Norte ele é uma região que está com elevados excedentes energéticos, como eu já tinha comentado anteriormente. E a trajetória de armazenamento desse subsistema ela é muito afetada diretamente pela usina hidrelétrica de Tucuruí. Nos meses, né, de algumas revisões de janeiro e de fevereiro, a gente chegou a levar nas reuniões semanais chegou a responder algumas dúvidas, né, referente a esse comportamento de Tucuruí e veio a se repetir agora nesse PMO. Então, a gente até comentou que, dado que a gente tem esses vários elevados excedentes energéticos, muito investimento turbinável, isso faz com que o valor da água fique zero e para o modelo armazenar a água ou não acaba sendo indiferente. Então, a gente, nesses casos, acaba observando um comportamento um pouco diferente da operação. Com esse CMO obtido, então, pelo Decomp, a gente tem uma expectativa aqui de geração térmica num montante de cerca de 4 gigawatts médio para a primeira semana, e essa geração térmica referente à restrição elétrica e flexibilidade com esse CMO baixo, nenhuma expectativa de ordem de mérito, lembrando que essa expectativa do modelo Decomp, dado que a ordem de mérito é dada atualmente diariamente pelo modelo D100. E aqui embaixo a gente tem o comportamento aí da geração térmica prevista ao longo das semanas desse horizonte do PMO de março. Aqui a gente traz também uma tabela separada, mais detalhada, né, por usina. Ali a gente anteriormente tinha uma tabela agregada por subsistema, que a gente já tem mais discretizado em termos de montantes de inflexibilidade, de ordem de mérito, que no caso não tem nenhuma, e o total de geração por subsistema também. Então, fica aqui para consulta, aqui dá para observar que não tem nenhuma geração por ordem de mérito, então a gente também vai publicar essa tabela, ficam em nossos relatórios, inicialmente no IPMO, que é o informe preliminar, com as informações, com os resultados principais, né, do resultado do PMO,
a gente vai publicar essa tabela, vai estar um pouco até melhor de visualizar esses resultados. E a gente tem a tabela aqui também da região Norte e Nordeste, só a geração por inflexibilidade. Nesse PMO de março, a semana que a gente está comandando o despacho antecipado das usinas da GNL é a semana de 30 de abril a 6 de maio. Aqui nessa tabela a gente tem a indicação do benefício GNL, estimado pelo Decomp para essa semana aqui em questão, assim como o seu CVU. Então, o CVU de todas essas 3 usinas dessa modalidade de operação está acima do benefício GNL estimado para a semana de 30 de abril a 6 de maio. Então, não há expectativa de geração por ordem de mérito, também não tem necessidade de geração por razão elétrica para nenhuma dessas 3 usinas. Fica aqui só a ressalva de que a gente vai continuar comandando, pelo menos para essa semana, de 30 de abril até 6 de maio, a geração de Santa Cruz por garantia energética, lembrando que garantia energética não entra na representação dos modelos. Em relação aos resultados, era isso que eu tinha para apresentar, então só algumas informações adicionais. Conforme eu falei, a gente já tinha recebido 2 perguntas no fórum, então o fórum está aberto desde 9 horas e eu agradeço aqui novamente pelas perguntas que já foram enviadas, onde a gente pôde corrigir prontamente o que estava publicado e só faço um pedido para que tudo que seja referente ao deck preliminar que seja enviado nesse fórum, porque o fórum ele foi criado justamente com esse objetivo. Então, a gente recebendo todas as questões pelo fórum, a gente consegue atuar de forma mais imediata. Um lembrete adicional também referente à semana que vem, que a gente vai ter a semana com o feriado do Carnaval, para os agentes que enviam os dados para as revisões do PMO via o sistema Web PMO, a gente vai abrir o sistema na quarta-feira, assim como a gente sempre faz, por volta de 9, 10 horas a gente vai estar abrindo o sistema, e o prazo mantido de recebimento de dados, o prazo mantido para quinta-feira, às 11 horas, e os resultados serão disponibilizados na sexta-feira, como de praxe. Então, era isso, Thiago, que eu tinha para apresentar. Deixo aqui nesse slide, é o mesmo slide que a gente apresenta também na reunião, no dia da reunião dos dados de entrada, mas é só para dar um reforço que a gerência aqui fica à disposição, tanto através do nosso e-mail do pmo@ons.org.br, assim como também via a central de relacionamentos, onde os contatos estão aqui, tanto pelo telefone quanto o e-mail também. Então, era isso, Thiago. Agradeço pela atenção de todos e fico à disposição aí para eventuais dúvidas que podem surgir. Obrigada. Obrigado, Diana. Bom dia a todos. Com essa apresentação de Diana, a gente encerra mais um bloco de apresentações. Na volta, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Na volta, a gente faz a gente vai fazer a leitura da ata e encerrar a nossa reunião do PMO de março de 22. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Vamos começar esse nosso último bloco. A gente vai fazer a leitura da ata. Antes de realizar a leitura da ata, a gente vai comentar sobre 2 perguntas que nós recebemos aqui. A primeira delas é do Fábio Pinto. O Fábio Pinto, ele nos questionou sobre o problema que a Diana comentou aqui lá no Vertimento do Norte. Ele disse o seguinte: Fábio Pinto da Energisa. Bom dia. Gostaria de saber se o INES já está em contato com o CEPEL sobre essa questão do investimento do Norte, nas últimas semanas do mês de março. Entendo que pode não ser um erro, mas é uma representação do modelo que não corresponde à realidade da operação. Acredito que seria bom uma solução para isso em versões futuras do Decomp. Obrigado. Fábio, a gente, de fato, a gente não identificou nenhum erro, por isso que a gente não encaminhou imediatamente para o CEPEL. Quando a gente identifica um erro ou algum problema que a gente não consegue descartar hipóteses de erro, a gente manda para o CEPEL. Nesse caso, era um comportamento possível, uma solução possível do modelo. Algum ajuste demandaria algum contato com o CEPEL, sim, para a gente tentar pensar numa solução para isso, e a gente vai anotar aqui a sua sugestão para conversar com ele sobre isso, sim. No mais, agradecer. Obrigado, Fábio, pela sugestão. A gente vai tentar incorporá-lo da melhor forma possível. E outra questão aqui do Luciano Pontin de Furnas. O Luciano Pontin, ele comenta sobre o despacho de Santa Cruz associado à garantia energética, e ele diz o seguinte: bom dia, pessoal. Considerando a decisão do CMSE de ontem, 24 de fevereiro, qual seria o motivo para Santa Cruz ter sido despachado por garantia energética, como a Diana acabou de mostrar? Não sendo pelo CVU, uma vez que esse é superior ao CVU de corte do CMSE, seria pela participação da usina em exportação para o Sul? Obrigado.
Vou responder em parte a sua pergunta, Luciano, e a outra parte a gente vai fazer mais um intervalinho aqui para a gente poder só arrematar os últimos detalhes para responder. Mas a primeira parte da questão é a seguinte: sim, Santa Cruz faz parte daquele conjunto de usinas referentes que estão citados na instrução operativa, são aquelas usinas especialmente da área Rio, área São Paulo e Paraná, que aumentam o recebimento aqui e evita uma eventual penalidade no recebimento do SUS. Essas usinas foram autorizadas pelo CMSE para serem despachadas. Mas a questão do CVU de corte, a gente só está alinhando os últimos pontos aqui para te encaminhar a melhor solução, porque isso, como a gente está falando a decisão do CMSE foi referente a março, e esse despacho que a gente está comandando é para o final de abril, já quase no início de maio, a gente tem algumas coisas pendentes que eu vou alinhar aqui com as nossas equipes para te responder no último bloco que a gente vai trazer aqui, depois da leitura da ata. Portanto, Luciano, pedir para guardar aí mais uns 10 minutinhos, que a gente vai fazer a leitura da ata, fazer o intervalo e voltar com a resposta sobre esse último item. Mas já te adianto que sim, ela faz parte daquele rol de usinas, portanto, ela pode ser despachada para atendimento ao Sul. Mas a questão do CVU de corte, a gente só vai fazer um último alinhamento aqui, que vai depender dos estudos de um prazo mais estendido. Só quero saber como que tá o cronograma desses estudos para a gente poder dar uma resposta mais assertiva. Então, eu vou fazer aqui a leitura da ata, por favor. Vou preparar aqui para eu abrir a ata, compartilhar minha tela. Só um segundinho, pessoal. Ok. Vocês já estão visualizando a minha tela. Vamos fazer aqui a leitura da ata da reunião do 1º de março de 22, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 2022. A transmissão foi online pelo site do ANS, em virtude da pandemia do Covid-19. O programa mensal de operação do março de 22, como se desenvolveu a reunião do dia 24. As seguintes apresentações foram realizadas. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, apresentou as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, foram apresentados os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de março de 22 para a elaboração do PMO do referido mês. E também tivemos uma apresentação sobre a nova versão do modelo de médio prazo New Wave. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Previsão de Carga, PEC, iniciou sua apresentação informando que nesse mês não foi possível, como de costume, apresentar os destaques econômicos mais recentes, em função dos indicadores utilizados e não terem sido atualizados pelas instituições. A esse comentário foi acrescentada a informação de que as considerações mais relevantes estão destacadas no boletim de carga mensal do mês de janeiro, disponível no site do ANS. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de fevereiro, com base nos valores verificados nos 22 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados / estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Além disso, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de março e abril de 22, consolidados no PMO de março de 22, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos no plano 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, de Planejamento Elétrico, PL, foram apresentados principais alterações de limites elétricos, PMO, curto prazo, março de 22. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de fevereiro de 22, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de março de 22, para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento do modelo D100 na programação diária. Meteorologia e hidrologia, 24 de fevereiro de 22.
A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. A primeira semana do mês de fevereiro foi marcada pela passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste, alterando o padrão de precipitação que vinha ocorrendo desde a última quinzena do mês anterior. A atuação desse sistema originou um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZACAS, que ocasionou precipitação nas bacias localizadas nas regiões sudeste, centro-oeste e norte do país. Nas semanas seguintes, esse padrão permaneceu devido à passagem de frentes frias que originaram mais 2 episódios das ZACAS. Desse modo, o mês terminará com precipitação acima da média histórica nas bacias dos rios Paranaíba e São Francisco, e com anomalia negativa nas demais bacias de interesse para o SIM. As capitais brasileiras apresentaram valores de temperatura mínima variando entre a média e acima da média histórica. Em relação à temperatura máxima, as capitais apresentaram temperaturas dentro da média, com exceção de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e das capitais da região Nordeste, que apresentaram temperatura máxima acima da média, enquanto Belo Horizonte e Vitória tiveram anomalia negativa. A configuração sinótica observada no mês de fevereiro desfavoreceu as gerações eólica e solar, principalmente nos períodos em que ocorreu a atuação das ACAS. Climatologicamente, os meses de março, abril e maio são marcados pelo final do período chuvoso e pelo início da transição para o período seco, principalmente nas bacias do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A zona de convergência intertropical se aproxima da faixa norte do Nordeste, ocasionando precipitação e perturbação nos ventos, o que diminuiu a geração eólica dessa área gradativamente. O fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, segue bem caracterizado. A atmosfera segue acoplada ao oceano, com os ventos alísios em superfície e ventos de oeste em altos níveis mais intensos que a média e diminuição da convecção sobre a região de máximo resfriamento. A previsão de enfraquecimento gradativo do Laninha nos próximos meses, com probabilidade em torno de 60% de permanência até o outono. Dadas as condições atmosféricas atuais e previstas, o indicativo para o próximo trimestre é de maior probabilidade de precipitação entre os terços normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul, entre os terços normal e acima da média no extremo norte do país. Para as demais áreas do país, a previsibilidade é baixa. Em relação à temperatura, os modelos indicam condição de temperatura entre os terços normal e acima da média para todo o país. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semana operativas do mês de março de 22. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles-Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com modelos MAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica 2006 a 2021 e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. 25 de fevereiro de 2022. Também foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de fevereiro de 22 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de março de 2022 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que os subsistemas Nordeste, 124%, e Norte, 114%, apresenta acima da média histórica, enquanto os subsistemas Sudeste, 79%, e Sul, 37%, apresentam ENAs abaixo da MLT. Vou corrigir aqui, gente. Apresentam ENAs abaixo. ENAs acima da média histórica. Para o mês de abril de 2022, os cenários gerados foram agregados em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 64,7% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, 60,5% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Sudeste, 58,5% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT,
Para o subsistema norte, 74,1% dos cenários gerados apresentam ENA acima de 90% do MLT. Assuntos gerais. Como de praxe, a gente faz a leitura somente do primeiro parágrafo, que é referente o que é mencionado pelo representante da Eletrobras, que ele informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de março de 2022 para o sistema brasileiro é de 10.185 megawatts. Esses aqui são comentários que a gente sempre agrega e eles são sempre mantidos a cada reunião, a gente não realiza a leitura e a gente faz o encerramento da leitura da ata de reunião. Eu peço a todos para aguardarem mais 5 minutos que a gente vai trazer que a gente vai fazer um último bloco trazendo a resposta da pergunta do Luciano Contindo de Furnas e, eventualmente, alguma outra pergunta que tenha sido direcionada para o nosso chat. Até daqui a pouco, pessoal. Bom dia a todos. Estamos agora no nosso último bloco para responder as perguntas que ainda ficaram pendentes no nosso chat. A primeira delas é a do Leonardo Gomes, da Matrix Geração. Prezados, bom dia. Analisando o sumário, verificamos um forte depressionamento nos armazenamentos do submercado norte, indo de 99,6, semana 3, para 62,8 na semana 4, depois indo para 32,5 na semana 5. Qual seria o motivo dessas grandes mudanças? Além disso, o mesmo aconteceu em janeiro e, de acordo com os representantes do ONS, nas reuniões semanais, não era decorrente de um erro no modelo ou de dados de entrada. Porém, gostaríamos de saber se essa incapacidade de valorar o custo da água do norte não deveria implicar em uma melhoria no próprio modelo de compra. Leonardo, sua pergunta está bem alinhada com a do Fábio Pinto, que foi feito mais cedo. Leonardo, não é uma... A gente analisou o caso. Quando a primeira vez que ele aconteceu, ainda em janeiro, a gente analisou direitinho. Isso aí refere-se a um valor zero da água do norte. O norte está tendo, desde janeiro, ele tem persistentemente tendo excedente energético, vertimento turbinável. É muito difícil, o modelo não consegue atribuir um valor da água para os usinas daquele subsistema e, portanto, ele pode encontrar soluções como essa. A gente reforça que isso é ao longo da trajetória nas semanas. No último estágio, especificamente nesse mês, por exemplo, todos os cenários, no segundo mês, todos os cenários apresentaram 100% de volume. A gente pode, sim, incorporar uma análise ou alguma melhoria no modelo na nossa lista de melhorias para o modelo. A gente tem uma lista já de melhorias para o modelo de Decomp, a gente pode colocar nessa lista para a gente priorizar, a gente avaliar. Sim, mais uma vez, eu agradeço aí o seu comentário, a gente vai avaliar. Sim, a gente já fez uma análise prévia, não é um problema, um erro que estaria causando algum problema de grande monta para a simulação, mas, de fato, apresenta uma divergência do que vai ser feito na operação. Mas a gente reforça que, por exemplo, no final do horizonte, ele mantém todos os níveis em 100%. É uma questão de como que ele realiza essa trajetória numa condição que ele tem muito excedente de energia no norte e investimento turbinável. Agora, obrigado, Leonardo. Vou agora, na sequência, aqui, complementar a pergunta do Luciano Continho, de Furnas, que era sobre o despacho de Santa Cruz por garantia energética. Luciano, fizemos aqui consultamos as demais áreas, a gente vai precisar de fazer uma consulta interna, mais profunda sobre esse caso, à luz da deliberação lá do CMSE, a gente vai fazer uma consulta mais aprofundada. A gente vai pedir desculpa para vocês todos que essa informação a gente não tem condições de fornecê-la precisamente nesse momento, qual vai ser o despacho de Santa Cruz por daqui a 60 dias. A gente pede para vocês aguardarem a publicação do sumário. A gente sabe que o documento oficial para isso é o sumário do PMO. A gente não a informação que a gente deu agora, que a gente antecipou na reunião, na apresentação que a Diana fez há pouco tempo, a gente vai retirar da apresentação final, porque a gente vai publicar essa apresentação tão logo a gente finaliza a reunião de hoje. Essa informação não vai ser válida, ela está sendo reavaliada aqui internamente, e eu peço para vocês aguardarem a publicação do sumário. O sumário vai dizer a decisão final sobre qual vai ser o despacho de Santa Cruz nesse horizonte de 60 dias. Peço desculpas não poder antecipar isso agora para vocês, peço desculpas por a gente ter trazido essa informação que não estava devidamente consistida, e peço para aguardarem aí a publicação do sumário.
Muito obrigado a todos. A gente passou por todas as questões, todas as dúvidas que estavam aqui no nosso chat, da reunião do PMO, dos 2 dias de reunião do PMO. Agradeço a participação de todos. Agradeço a equipe do NS, a equipe da Vox, que vem nos dando suporte técnico. Desejo a todos um bom feriado, bom carnaval, de muita paz, saúde. E espero vocês para o próximo CMO, para o próximo PMO, já o PMO de abril, e nas reuniões semanais, que a nossa equipe tem um rodízio de quem coordena as reuniões semanais. Agradeço novamente a todos e tenham todos um bom carnaval. Um abraço, até mais.